Começando mais um GeniaCast. Desta vez a gente está um pouquinho diferente. A gente criou aqui uma versão GeniaCast Marqueteiros, onde algumas pessoas da Genia contribuirão para dar algumas dicas, algumas ideias para segmentos específicos de marketing ou para algumas ideias soltas, né? Para a gente poder contribuir de alguma forma com o marketing de uma forma geral no Brasil. E hoje eu tô aqui com a Ana, que cuida da nossa parte de gerência de projetos, né, Ana? Sim. E eu tô com o Bruno, que cuida da parte do marketing digital. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. E com o Renan, que fica com toda a parte de tecnologia. Ele também formata a máquina. Já começou, né? Quando a gente fala de tecnologia, já era, né, Renan? Envolve tudo. Envolve tudo. Bom, qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer aqui um bate-papo. Então, imagine que um segmento que todo mundo já sabe. Esse negócio de podcast eu acho meio engraçado. Quando a galera se fala assim, hoje nós estamos com tal pessoa. Todo mundo já viu meio que na thumb. Ou então, sobre o tema. Estamos com o tema tal. Vocês não sabem qual que é o tema. Não, na verdade, já tá na thumb o tema. Então, a gente vai começar hoje com um tema que é o tema de marketing imobiliário. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode agregar para as imobiliárias, de uma forma geral, para corretores, para profissionais da área que precisam melhorar o seu marketing, sobretudo não só as campanhas em si, mas a receita mesmo, né? Nós somos uma agência voltada para isso, que olha para o 360. E aí, bora nesse sentido aí? Perfeito, perfeito. Bora lá. Bom, gente, eu acho assim, imobiliária tem alguns desafios, né? Acho que se a gente parar para analisar na pirâmide de Maslow, casa talvez seja o item que mais é o item mais desejado, né? O item que a pessoa mais busca. E, ao mesmo tempo, a gente tem dois hábitos ali, né? A gente tem o hábito de compra e o hábito de locação. Eu não sei se vocês já passaram por esse processo de ter que alugar, de ter que comprar. Como é que foi a experiência? Se tem alguma experiência até para dividir enquanto cliente. Mas eu já passei por essa situação de ter que alugar. E aí, quando eu comprei o meu apartamento, já foi direto ali no próprio stand, então eu não tive tanto contato. Mas eu já indiquei muito imobiliária para amigos, cara. E assim, eu vejo que tem alguns desafios, assim, de operação em imobiliária que influenciam no marketing. Começa por aí. Sim. Né? Tem muita gente que na verdade, precisa de geração de lead, precisa de geração de demanda, só que, na verdade, não trabalha nem os que chegam, né, com qualidade. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu tenho uma experiência... recente que eu tô namorando e a gente tá pensando em casar. E a gente viu alguns apartamentos na planta para começar a conversar com o pessoal e entender um pouco mais. E a gente ficou, assim, acho que já tá fazendo aí uns 2 anos que nós estamos analisando isso. O corretor, ele vai falando com a gente, mas você vê que, por mais que eu tenha me tornado um lead a partir do próprio Instagram mesmo, a gente já vai falar um pouco mais sobre essas estratégias, mas eu me tornei um lead pelo Instagram, com stories que eu tinha visto, gostei muito. O marketing do pessoal, não vou citar nomes aqui, mas o marketing do pessoal é muito bem feito. Porém, na hora que chega na parte do corretor mesmo, do atendimento, eles falham um pouco nessa questão. Então, tudo isso fez com que a gente não fechasse o projeto ainda, tá correndo atrás de apartamentos, nem sabe, por conta desse atendimento, a gente nem sabe mais se vai adquirir um apartamento na planta. Então, para você ver como é importante toda a jornada do marketing, não somente a parte dos leads, como você também falou, né, Rafa? Tem uma coisa que eu acho muito engraçado, cara, que assim, quando você pega corretor falando, eles têm um vocabulário que é único, assim. Tipo, é sempre assim, não, porque é uma vista privilegiada, não, localização privilegiada, uma boa vista, daí é sempre os mesmos vocabulários, é incrível, é maravilhoso. Cara, eu acho assim, a primeira dica que eu dou começando de trás pra frente, antes da geração de demanda, indo pro operacional já, é que corretor deveria melhorar o vocabulário. Então, assim, sabe? Tipo, aumentar o vocabulário mesmo. Porque, cara, parece que você dá um Ctrl-C, Ctrl-V quando eu vejo algumas imobiliárias, os corretores falando em Stories, Reels e tal. Parece tudo a mesma coisa. Se você troca o logo da imobiliária, você nem sabe qual que é a imobiliária que tá falando ali. Então, Sim. Essa primeira parte que você falou em relação ao atendimento me lembrou muito isso, assim, sabe? Tipo, os corretores, eles usam as mesmas palavras pra tudo. Parece que eles têm o mesmo script, o mesmo jeitinho. Eu tô lendo o livro Vaca Roxa. É muito engraçado, porque você entende que não necessariamente você precisa ser o melhor, você só precisa ser diferente. Por exemplo, nesse caso mesmo, né, quando a gente foi lá, é engraçado que a maioria dos corretores, eles acabam falando dos grandes diferenciais que tem, mas antes de perguntar para você o que você realmente, tá procurando, o que você está procurando.
Então, o que a gente estava procurando? Falando, muitas das vezes a pergunta partia de mim antes da pessoa perguntar. E às vezes você ficava lá 1 hora, 2 horas ouvindo a pessoa falar e nada daquilo interessava, né? Vendendo carne pra vegano, né? Exato. Exatamente. Eu acho também que o desafio é muito em relação à expectativa, né? Tipo, eu já passei também em a questão de alugar casa enquanto de compra, né? Que eu tô passando, né? Então, eu acho que isso também diferencia, né? Eu acho que a pessoa que está procurando alugar uma casa, ela tem certas expectativas e quem quer comprar tem outras. E realmente, assim, você vê que os corretores, eles não têm esse preparo, né? Tipo, de entender o que você quer, o que você está buscando. As experiências que eu tive realmente foi diretas, então eu vi algum imóvel e já entrei em contato. Mas, assim, eu senti falta desse preparo mesmo, de entender o que eu quero, o que eu preciso, né? Que às vezes é as coisas básicas e realmente ele quer vender uma coisa que você não tá nem precisando naquele momento. Né? É verdade. Sim. Eu tive algumas experiências com aluguel e compra também. Eu já aluguei apartamento, já aluguei casa, já aluguei sem imobiliário, direto com o proprietário. Então, eu tive várias experiências, né? Quase um cigano, né? Praticamente, mudei bastante. E eu acho que o principal que eu senti muita falta quando eu tive contato com os corretores, é o fator atenção. O cara ter o cuidado e não parecer que ele tá fazendo um favor para mim. Porque quando eu ia fazer uma visita, eu pedia, né? Falava assim, posso visitar esse local, por favor? E o cara não dava atenção, ou me levava lá e ficava no telefone, e eu ficava vendo a casa sozinho. Então, acho que isso comigo também. são fatores ali que eu acredito que o que vende, na verdade, tanto para alugar ou compra, o corretor é um ponto muito importante. Então, se você tem uma imobiliária, você pode automatizar muito desse processo até chegar no corretor para ele ter tempo de dar atenção para os leads. Dar aquela humanização que faz a diferença no contato. E isso é realidade. Se o corretor for bom, mesmo que não seja exatamente aquilo que você está procurando, você acaba fechando ali pelo corretor, pelo contato e pela atenção que ele está te dando. Sim, ou se você não fechar, você vai ter aquele corretor como um contato, e se você precisar de outro imóvel, você vai contatar ele, Você né? vai procurar ele. Você vai procurar que pareça, além disso tudo, tipo, você indica, né? Você não é só indica. você compra. Quantas vezes Total. alguém tá numa roda de amigos e pergunta, você sabe algum lugar, alguém que eu possa alugar, ou um local que eu possa comprar, tal, isso, aquilo. Aí se você teve uma boa experiência, se você não comprou, mas você acaba indicando, né? Exato. Assim, uma coisa que eu vejo muito, que falta muito na abordagem comercial brasileira, que é spin selling. Né? Fazer as perguntas pro cliente antes de qualquer coisa. Então, pergunta de situação, de problema, de implicação e de necessidade, né? São perguntas que acabam, na verdade, te dando todo o contexto para você usar depois com o próprio cliente. Então, o cliente ele te dá todas as informações e aí depois você usa aquelas informações contra o próprio cliente. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, a gente passou por um processo de conhecer algumas casas lá. Tinha um amigo que estava comprando, eu falei, posso ir junto? E aí eu fui em muitas visitas de imobiliárias, passamos o dia e ele conheceu bastante locais. É assim, primeiramente, o cliente chega, ele senta com o cliente, cara, eles fazem uma anamnese. Pergunta tudo. Então, quanto você ganha? Por que você está querendo morar nesse lugar? Você tem filhos? Não tem filhos? Seus filhos, o que é importante para tua família? Aí, beleza. Aí, tudo que você fala depois, ele fala, mas peraí, mas você não falou que era importante você ter uma casa para seus filhos? Não é melhor você parar, sei lá, de viajar para você dar foco nisso? Não é melhor você trabalhar mais para você conseguir, porque isso aqui é importante? Então, tudo que você depois tem de argumentação, o cara atrela ao produto dele, né? Tanto Isso Todos, cara. Todos. Um treinamento, né, do pessoal é diferenciado, né? É cultura, cara, eu acho, sabe? A cultura parece que a venda não é uma venda que eu quero te persuadir, eu quero te convencer, eu quero estar junto com você na melhor escolha sobre o que você vai comprar. E não que assim, simplesmente eu quero te influenciar de forma negativa, entendeu? Eu quero que você fazer compre gatilhos custo. mentais, porque vai fazer a pessoa comprar qualquer. Exatamente. Qualquer Na verdade, jeito, né? eles usam de todas as ferramentas e estratégias, mas usam muito mais voltado para
tentar te ajudar nas respostas que você deu na pergunta. E você acaba indo nessa onda, não tem jeito. Tem um ponto que é o que você quer e o que você precisa, né? Eles conseguem fazer você ter a consciência de que o que você quer não é o que você precisa. E isso com base nas perguntas, né? Na estratégia. Isso é muito forte. É muito forte. Para um corretor ter esse benefício, essa técnica Sai na frente de muita gente. Sai na frente de muita gente. É muito louco. E essa questão do spin selling, eu acho que além de te dar base para argumentação, você gera um negócio que pouca gente sabe fazer no Brasil, que é conexão. Né? Ontem eu estava num treinamento de uma equipe de vendas e aí o pessoal falou, mas como que eu quebro tal objeção? Eu falo, o ideal é não ter objeção. Se você não tem objeção, ou seja, se você tem, obviamente, mapeado o que o cliente compra, mas se você prepara bem o terreno, você diminui as objeções. Né? Eu gostei desse vendedor, dessa vendedora. Ela se importa comigo, ela me fez pergunta, ela se conectou comigo automaticamente lá na frente, você vai ter uma diminuição muito grande de possíveis situações que o cliente não compraria, né? Mas isso é se conectar, né? Se conectar. A gente tem aquela pergunta, né? Tipo, toda vez com a equipe de vendas, né? É sempre aquela questão, qual que é a principal objeção? Aí todo mundo fala, é preço. Né, que os nossos produtos estão caros. Sim. Aí eu falo, não, mas beleza, tipo, você tem algum cliente que comprou seu, né, mesmo o produto sendo mais caro, mesmo você tendo o produto sendo mais caro, daí o pessoal fala, tem. Fala, mas por quê? Ah, porque a gente gerou um relacionamento. Então, dá pra gerar relacionamento com os demais clientes, né? Sim. Tem um fator que eu acho que a gente não pode esquecer, que quando a gente está falando de casa, principalmente residencial, é uma relação de confiança. Então, não é só um negócio. Então, isso difere muito. Se você não confia na sua imobiliária, se você não confia no seu corretor, dificilmente você consegue fechar um negócio ali. Você vai continuar buscando, a não ser que seja a última alternativa ou o preço seja incomparável, mas você não gera aquela relação, né? Então, se você está preparado para, desde o momento da imagem da sua imobiliária, que o cliente vê aquilo pela primeira vez, até o ponto de contato com o corretor, você está pensando em gerar confiança, você está tratando ele dessa maneira, para que isso seja realmente criado, não é só uma aparência, as possibilidades aumentam muito de negócio. Legal. Sim. E dá pra padronizar isso também, né? Sim. A própria confiança. Sim. Né? Você pode, beleza, o cliente chegou, eu vou fazer determinadas perguntas. Se o cliente me falou determinada coisa, eu vou continuar fazendo perguntas sobre aquilo, sobre o que o cliente me falou. Depois eu vou pra apresentação. Aí só que eu vou apresentar de acordo com o que o cliente viu, né? Que nem você falou do caso da situação lá. Até Sim. porque eu acho que quando você fala de confiança, né, e de casa, você está falando de lar, né? E isso traz gatilhos que são, assim, muito pessoais. Então, você está pensando na sua família, você está pensando no seu conforto. Então, assim, lógico, você vai ver a questão técnica, né, o que tem ou não, mas eu acho que quando também os corretores entenderem isso, eu acho que vai mudar um pouco, né, essa gestão de como ele vai falar, como ele vai vender, atenção, né, o Renan comentou dessa questão de atenção, eu passei por isso também, então, assim, a pessoa não queria me passar o endereço para visitar, Com todo medo de com medo de eu entrar em contato com outros corretores, dificuldade, às vezes, de você conseguir a chave da casa depois de mudar. Então, assim, não é só não só também depois que você concretizou a venda, acho que tem o depois também, né? Isso faz total diferença, não é? Fechei o contrato, né? E aí? Eu não posso deixar meu cliente na mão e se vira, né? Não conte mais comigo. Também acho que isso é uma dificuldade que às vezes a gente encontra na hora da venda, né? Sim. E quando a gente pensa em marketing, a gente tem que entender que marketing é tudo, né? Tudo aquilo que faz a empresa vender. Sim. Então, vendas... Atração do cliente, conversão desse cliente, até depois a retenção do mesmo. Inclusive, o que a Ana tá falando do funil ampulheta, né? Todo mundo fala do funil de vendas, beleza, então, você acabou de falar, né? Sim. Atração, retenção, conversão e tal. Cada um tem um jeito de tratar funil. Mas o que a gente vê pouco também é a questão do funil ampulheta. É tipo, depois aquele cliente chega no final, ele alimenta um novo funil, que é a indicação, ele é advogado da marca, né? Pô, quantas marcas a gente defende pros nossos amigos, cara? Fala, não, isso aqui você pode comprar. Às vezes a pessoa tá falando mal, você fala assim, não, você tá falando mal, mas, cara, mas peraí, veja bem, não sei o que, porque você foi bem tratado, porque o Renan com a Apple. Como assim, cara? Como assim, né? Tipo, a Apple dura muito mais, assim cara. Tá com esse Android aí? Como que E tipo assim, então quando você tem quando você consegue chegar nesse nível, né, do cliente virar seu advogado, ele conseguir te indicar, ele conseguir, tipo, falar
sobre te defender na frente de outras pessoas, você acaba alimentando de novo um funil de vendas pelo próprio atendimento e prestação de serviço que foi dado, né? Sim, e eu acho que as imobiliárias ou corretores, falando de marketing mesmo agora, né? Eu acho que eles podem começar primeiramente entendendo um pouco mais o contexto geral que eles estão nesse momento. Então, eu acho que a primeira parte aí que eles têm que analisar é realmente a parte de fazer realmente um planejamento. Fazer um diagnóstico do qual momento eles estão, e aí sim, para daí começar a ver todos esses pontos que a gente está falando. Porque algumas vezes, óbvio, quanto maior a imobiliária for, maior vai ser a quantidade de residências. Muitas vezes a pessoa não tem como ela dar um foco naquilo, né, em alguns nichos, digamos assim. Mas às vezes pode ser que alguns corretores ou imobiliárias podem ter o foco mais em Minha Casa Minha Vida, por exemplo, outros em casas de luxo, outros em aluguel específico para algum tipo de determinadas pessoas. Então, acho que, falando de marketing agora, a gente poderia seguir por esse caminho para a pessoa já ter ali um diagnóstico de pronto ali para ela começar a pensar nas estratégias que ela vai colocar na imobiliária dela. Eu acho que assim, né? Eu acho que melhor que você tentar buscar uns Neymars no seu time, talvez era melhor você tentar um sistema de jogo que faz que o time inteiro consiga, através do sistema, jogar. Óbvio, né? Quando você tem pessoas capacitadas, que você percebe que existe uma capacitação além daquela pessoa, ela é muito boa no que ela faz, óbvio que ela vai mudar o jogo. Mas se tiver um sistema, né? Então, não dá pra eu já sou uma imobiliária maior. Tipo, como é que eu vou controlar o meu corretor? Então cria o sistema. Então, beleza. Chegou o cliente de tal. Você fez a parte de entendimento sobre o que ele precisa. Beleza. Você fez uma conexão com ele. Beleza. Você sabe o que ele quer. Você apresentou os melhores produtos de acordo com aquilo. Então, tipo assim, criar uma sistematização, acho que é uma forma de resolver essa questão da imobiliária ser muito grande. Sim. Porque, em algum momento falha. É gente, é pessoas, mas acho que certeza. o processo viria como o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Esses dias eu vi uma frase muito boa, que é assim: gestor não é aquele que fica ali conduzindo na parte de liderança. Gestor é aquele que faz o processo ser seguido. Sim, E isso, perfeito. inclusive, Sim. cara, mudou minha forma de ver gestão. Gestor é basicamente o cara que faz a empresa ser. Antes eu achava que gestor é aquele que conseguia ser o cara que resolvia independente da situação. Até acho que pode ser um atributo, mas eu acho que gestor é aquele que faz o processo ser seguido. Né? E você vai lá, beleza, vou desenhar um processo de vendas. Então eu vou colocar um gestor aqui de vendas. O que esse gestor é? Basicamente o cara que tem que garantir que aquele processo está funcionando. E Exato. melhora, ajusta, por isso aqui não tá funcionando, tá? Ele ajusta fino, treina a equipe, beleza, e volta o processo, né? Se uma imobiliária maior é mais... Um ponto que a gente geralmente não vê, né, como cliente, mas como dono de imobiliária, você tem outro desafio, que é a gestão da sua equipe de corretores. E eu tenho alguns amigos que são corretores de imóveis de luxo e a gente percebe alguns fatores assim. A imobiliária, às vezes, ela delega muitas funções para o corretor. Então, ele tem que receber o lead, ele tem que atender, ele tem que fazer as visitações, ele tem que fazer propaganda também. Então, você começa a dar muita responsabilidade. O que acaba acontecendo? Esse cara, ele perde o foco. Perfeito. Ele não fica bom em atender, ele não fica bom em fazer a propaganda, Follow-up. Exato. ele não fica bom em se especializar sobre o empreendimento que ele está atendendo. Então, como o Bruno falou, tem diferença de público, né? Se eu estou vendendo uma fazenda e estou vendendo Minha Casa Minha Vida, o público muda completamente a postura que você fala, o seu comportamento influencia nesses momentos. E se o cara pega tudo, né? Porque simplesmente o papel da imobiliária fica ali de eu tô te dando o lead, eu tô jogando isso para você aí, você não tá pagando nada. Mas percebe que começa a queimar dinheiro dos dois lados. Perfeito. O corretor tá perdendo o tempo dele e a imobiliária tá perdendo o tempo pagando a propaganda e que não vai ter efetividade, né? Então, o sistema que a gente fala, na verdade, acho que o importante é a criação de processos dentro da imobiliária. Isso inclui sistemas, inclui processos físicos, processos de treinamento, workshop para corretor, conscientização dos empreendimentos. Então, o corretor, ele vai entrar e vai começar a atender aquele tipo de empreendimento, ele precisa sofrer um processo ali, um choque de consentimento para entender realmente o que ele está fazendo ali, para quem que ele vai vender, qual que é a postura que ele tem que ter. Isso, na minha opinião, é um dever da imobiliária
se responsabilizar, entregar isso para o corretor. Porque a gente não pode esquecer que o corretor é uma pessoa, né? E ela tem todo o treinamento que ela vai ter ali, depende também da imobiliária. A gente não pode contar só com Neymar, um monte de Neymar no nosso time, né? E sabe o que é louco, assim, até pegando um gancho no que você falou, o que rola é assim, lembra que eu comecei falando sobre vocabulário, né? Tipo, que todo corretor fala igual, né? E muito parecido, pelo menos os que chegam de conteúdo pra mim. Cara, é assim, eu vejo que se você tem essa questão de organizar muito bem o lead que chega, se, ele não é Minha Casa Minha Vida, ele é fazenda, ele é alto padrão e tal, você também organiza isso. Como é que eu falo com determinado público? Como é que eu mostro, né, determinada área? Por exemplo, assim, a gente atende a Porto Belo Shop Tour, né? Então, cara, ali eu aprendi muito sobre que existem diversos tipos de revestimentos. Existem revestimentos, cara, que eles são altíssimo padrão, né? Tipo, tem revestimentos que eles não são tão alto padrão, né? Tem tendências, tem coleções. Imagina você tá vendendo um alto padrão. E aí você sabe que o revestimento usado naquela casa foi um baita revestimento. Tipo, e aí você fez perguntas iniciais que você sabe se o cliente ele valoriza ou não aquilo. Aí você pega, ao invés de você falar assim, nossa, que vista maravilhosa, localização privilegiada, você já fala, sabia que esse revestimento aqui, ele é da coleção tal, desenhada por tal designer, pensado nisso, pensado naquilo. Esse revestimento, o metro quadrado dele, vale 4 vezes mais que um revestimento normal, tal. Cara, na hora o cliente fala assim, peraí, eu não tô comprando qualquer coisa, né? Eu tô comprando algo muito top, muito acima do que o mercado oferece. Você sabia, por exemplo, que o sol nasce desse lado, encerra desse lado, então a casa foi projetada deste lado para receber, sabe? Tipo, se ele consegue tecnicamente entender alguns pilares de acordo com essa organização, que se o cara for falar de fazenda, já é outra história. A entrada da fazenda tá aqui por conta disso, ela se encerra ali e tal. Então, assim, automaticamente essa organização você pode gerar um arcabouço um glossário, né? De palavras, de jeitos, de forma de apresentar aquele tipo de segmento que muda completamente a forma e já sai na frente de muita gente. Né? Então, o homem tá vendo. O que acontece é que hoje em dia, a maioria das imobiliárias, elas trabalham de A a Z, né? Então, realmente, é a questão da segmentação que eu vejo. Então, você tem casas de bairro, né, que, sei lá, custam R$700 a mansões milionárias. Então, realmente, você tem que ter essa segmentação e ter uma gestão desses leads realmente para ter os corretores que são especializados em cada uma dessas áreas, justamente, até por isso, como você comentou, né? Então, assim, uma pessoa que vai vender uma casa de luxo, ela tem que saber tudo que tá ali, né? Ela tem que saber sobre acabamento, né? Os materiais que são usados. Talvez uma pessoa que vai vai alugar, enfim, uma casa de bairro, ela não precisa, ela vai ver outros pontos específicos. Então, é entender o seu público, né? Então, realmente, se você é um corretor que não se segmenta, você não vai conseguir... Ou se adapta ao segmento. Ou se adapta, né? Ao segmento. Eu tô falando com um público, agora eu tô falando com outro. Exato. Eu sei aqui, esse glossário, esse arcabouço técnico, de acordo com o segmento, né? Exato. E até, por exemplo, eu lembro que tem um revestimento que é revestido a ouro. Cara, imagine se o cliente chegar lá e falar, dourado. Ou só fala assim, esse revestimento é dourado. Tem uns detalhes em dourado. Esse revestimento é revestido a ouro. Sabe o que significa ouro? Aí a pessoa fala assim, não, então o ouro é um dos metais, aí você fala assim, e ele sempre foi usado na arquitetura do mundo todo. Cara, o inconsciente da pessoa, aquela parte mais emocional, vai falando, caramba, eu preciso comprar essa casa, cara. Eu vou falar pra todo mundo que minha parede é de ouro. É de ouro. Eu acho que uma coisa que é legal é que isso não é difícil fazer. A organização, a segmentação. Então, o primeiro pilar que eu acho que tem que trazer, o WhatsApp não é organização. Então, imagine um corretor que tem lá seus 140 imóveis recebendo chamada de várias pessoas ao mesmo tempo. Não dá para organizar num WhatsApp. Então, parte do princípio de que você precisa ter uma ferramenta, você precisa ter ajuda, né? Nesse momento de estruturar processo. E lembrando sempre, o atendimento do corretor está diretamente relacionado ao marketing. Porque se você não atende bem, você não vende, você não consegue fechar negócio. Então, não adianta você gastar uma bala para propaganda, para falar o que você acha que é propaganda, que é tráfego pago, fazer copy, fazer e tal. Você gasta, daí você não gasta em ferramental para o seu pessoal. Não fecha. A conta não fecha. Perfeito.
né? É uma Sabe- coisa, até uma questão dessa que você comentou sobre o marketing, né? Tem muito essa parte do marketing versus venda. Mas, na verdade, vendas é marketing também. Então, o atendimento, desde o momento em que o lead sai, ou a pessoa está gastando ali com propaganda, que o pessoal acha que marketing é propaganda, anúncio, né? Isso. Mas, na verdade, tem, né, toda a parte, desde o momento que a pessoa vê a sua empresa pela primeira vez, identidade visual, até o momento em que ela compra e sai falando da sua empresa, tudo isso é marketing e tem que ser pensado desde o início, no momento que você vai fazer qualquer tipo de ação. Eu tenho brincado com um exemplo que é assim, que é sobre a organização digital. Né? Então, por exemplo, se você chama um encanador na sua casa, um eletricista, você sabe de cara se o cara é organizado ou não. Então, imagine, sei lá, vou trocar uma lâmpada, o cara vai trocar uma lâmpada. Aí ele pega e fala assim, beleza, eu esqueci o martelo no carro. Aí ele vai lá, pega no carro. Aí ele fala, beleza, agora eu esqueci a chave de fenda, vou ter que ir lá buscar de novo. Aí você vê que o cara vai, sei lá, fazer o isolamento do fio, não trouxe os equipamentos. Você percebe na hora se o cara é organizado ou não, Sim. e se ele tem um bom atendimento ou não. Quando você vai para o mundo digital, você não sabe. Porque assim, se o corretor atende toda vez com um script diferente, se ele não segue aquele modelo, se ele não tem margens adequadas para mostrar para o cliente antes de fazer o cliente fazer a visita, você não sabe se ele é organizado ou não, porque é digital. Exato. Então, tipo, o que eu tenho falado muito pros clientes, assim, tem uma caixa de ferramenta digital. Então tá tudo ali. Eu preciso de imagem, tá ali. Eu preciso de script, tá ali. Eu preciso lembrar qual que é o processo, tá ali. Tá tudo ali. Porque no mundo digital, você ser uma pessoa desorganizada é muito difícil de saber, cara. Você fica sempre assim, será que essa pessoa ela tá faltando performance ou ela tá faltando organização? Né? Porque não dá, é abstrato o mundo digital, né? E a frustração é muito maior também. Muito Sim. maior. Porque você às vezes tá trabalhando, e você fala, chega no fim do dia e fala assim, peraí, não tô tendo resultado. Mas é porque você não tá conseguindo ter essa ferramenta, essa caixa de ferramenta digital, que de acordo com a necessidade você puxa uma ferramenta. Né? Você vê ali qual que vai ser a ferramenta que você vai usar. Então, muitas vezes as imobiliárias, o que elas fazem? Tipo, entrega tudo pro cara. Aí tem uma impressão que o cara não vende. Né? Mas peraí, será que o cara tem uma caixa de ferramenta digital tranquila, acessível, tá tudo? Ou peraí, qual que foi o argumento que eu usei? Vai lá no WhatsApp, fica buscando tudo lá no WhatsApp, aí vem, meu Deus do céu, não encontrei e tal, e não resolve o problema do cliente, né? Sim. Exato. Eu fico pensando, imagine se tivesse, por exemplo, a imobiliária tivesse uma plataforma de videoaula que tem cada empreendimento que ela entra, ou cada tipo de imóvel específico, ou categoria, segmento, você tem uma videoaula para assistir antes de encontrar o cliente na visita. Então, uns 5 minutinhos antes, o corretor abre aquele vídeo e aquele vídeo tem o quê? Pontos-chaves do imóvel, pontos-chaves da categoria ou do segmento, para refrescar, para ficar forte. Então, imagine que você está falando lá de um empreendimento aí de alto padrão, ele é único, então ele precisa ter aquilo. Imagine que o corretor ele não é necessário lembrar tudo de cabeça, mas ele tem uma ferramenta que ajuda ele ali naquele momento, os pontos-chave que ele precisa decorar ali antes de encontrar com o Isso é cliente. fantástico, cara. Até porque muitas vezes o cara tá vendendo luxo e nunca comprou luxo. O cara tá vendendo fazenda e Ele nunca pisou numa fazenda. Nunca viveu aquilo, né? Exatamente. Aí, aí você cobra do cara resultado. Aí ele tá falando coisas com o cliente que não gera conexão, não tem argumento técnico, não sabe o que tá falando. E tipo, porque ele nunca viveu daquilo. Tipo, é tipo o cara que sempre jogou bola e ele tem que vender tênis pra alguém, sabe? Tipo, o Saibro aqui, ele tem uma qualidade boa. Aí o cara tá falando assim, não tem nada a ver, sei lá, tipo, né? Tipo, não, ao invés do cara falando, não, o Saibro machuca menos o joelho. Aí você falou, o cara já sabe um pouquinho de tênis, já mancha um pouquinho. Ele tem um contexto do universo que tá inserido. E aí, realmente, se digitalizar por uma plataforma, né, de cursos e tal, onde o seu corretor possa se oxigenar, porque às vezes ele até sabe, cara. Mas é tanta informação que você esquece. Sim. Você revisa pontos e tal, né? Acho que as ferramentas que mais trazem benefício, e por isso que eu falei que não é difícil. No começo pode falar assim, mas eu vou gravar um vídeo para cada categoria. É um processo que muda até o nosso formato ali do dia a dia. E isso parece burocrático, parece um negócio, só que o resultado a longo prazo é muito grande. Até porque se você fez um vídeo para uma categoria de alto padrão, por exemplo, imóveis de um específico condomínio, não precisa ser um imóvel, mas são vários ali. Eles são semelhantes, eles têm pontos em relação de benefícios padrões e tudo mais.
Então, você tem um trabalhinho a mais antes, mas depois você começa a colher os frutos disso aí. É o famoso hábito angular, né? Você muda uma coisa que dá um baita trabalho, mas você muda um monte de outra coisa junto, né? Então dá um trabalho Sim. fazer esses vídeos e tal, mas depois que você fez, vai ficar quanto tempo isso? Né? Tipo Sim, ali, exato. pra Perdura. podendo ser treinado e tal. Bom, eu quero até falar pra essa câmera aqui, ó. A gente tá falando muita coisa sobre vendas, porque muito cliente chega falando, eu quero lead, eu quero meu cliente, eu quero pessoas com o perfil top de compra. Mas aí o que adianta você ter isso e depois você não conseguir dar sequência no processo, né? Então a gente começou de trás pra frente justamente pensando nessa questão mesmo de, como é que você tem trabalhado os leads que têm chegado até a sua empresa e aí como é que você faz isso da porta pra dentro? E da porta pra fora? Né? Como que a gente pode trabalhar o marketing no sentido de atração de clientes, né? De buscar clientes, como é que o marketing pode vender melhor a imobiliária? Se alguém quer começar, eu posso começar? Sim, posso começar. Pode. Primeira parte que eu tinha até comentado, né, sobre o planejamento é entender melhor como que está a empresa hoje. Então, como que está a imobiliária no exato momento em que a gente vai começar a fazer qualquer tipo de estratégia, seja ela anúncios ou seja ela de forma gratuita. Então, certo, entendi que a minha imobiliária está toda bagunçada, né, cada corretor está atendendo de uma forma, aí a gente já comentou um pouco aqui sobre esse tipo de organização, mas eu acho que o importante é entendermos qual que é o primeiro nicho, qual que é a primeira segmentação que nós vamos utilizar para falar com essa pessoa diretamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Depois disso, entender qual que vai ser esse público, aonde que ele está e como que nós vamos conseguir entrar em contato com essa pessoa. Seja, novamente, né, por anúncios, panfletagem, que seja outdoor, ou qualquer tipo de assunto nesse sentido. Então, daí sim, nós vamos definir os canais que nós vamos utilizar. Aí a gente parte para outra etapa aí, que seria escolher de fato se a gente vai para o Google, Facebook, ou se vai para as mídias tradicionais aí, que seriam as offlines. Legal. Eu acho que uma coisa que também eu queria trazer para a mesa é, além de fazer mídia. Está muito voltado para mídia hoje, né? O famoso, a publicidade e a propaganda, né? A publicidade indireta e a propaganda é aquilo que você compra um espaço para imprimir a sua marca em algum lugar. Eu acho que a gente investe pouco hoje em networking. Somente nesse segmento acho que cabe muito. Né? Então, por exemplo, a gente está atendendo uma escola numa cidade meio longe aqui da nossa. E qual que foi a estratégia ali? A estratégia foi tentar encontrar mães que são influenciadoras, né? E a escola está abrindo, é uma escola nova. Então, essas mães, elas começaram a falar para outras mães, elas estão com um grupo de muitas pessoas dentro desse grupo, foi criado justamente para saber mais informações quando a escola abrir. E não tem a ver com mídia. Tem Perfeito, a acho ver com que uma isso estratégia cabe networking. muito, exato, e isso cabe muito nessa questão que eu comentei sobre o público. No momento que você entende quem que é o público daquelas residências que você vai vender, por exemplo, isso caberia muito bem para quando você vai vender um imóvel para investidores. Perfeito. Poderia ir num evento de networking, por exemplo, de investimento, e a pessoa poderia estar ali fazendo networking com essas pessoas e mostrando quais são as possibilidades e as rentabilidades que tem da pessoa investir em um imóvel. Uma ideia que eu sempre penso para imóvel de alto padrão, assim, se fosse corretor, o que eu faria, né? Pensando sem ser mídia, né? Tipo, eu tentaria trocar contatos com quem já vende produtos para pessoas de alto padrão. Então, o vendedor gosta de ganhar comissão, né? Então, o que eu faria? Eu ia lá, procuraria locais que vendem carros de alto padrão, jet ski, barcos, né? Lugares que as pessoas investem e assim por diante. Chegaria para esses caras que ganham comissão e falar, vamos trocar contato? Óbvio, sempre informando o cliente quando você entra que você pegou contato com determinada pessoa e se ele tiver interesse, tal, isso, aquilo. Ou a pessoa que já está vendendo, sei lá, um carro para alguém, sabe que aquela pessoa também está em busca de uma casa. Tá querendo mudar de cidade, ou assim, ou por diante. Então eu procuraria esses locais que tem muito networking, que já tem ali, e falaria, mano, eu ganho X% de comissão. Se você me indicar um cliente, a gente racha. Sabe? E aí, se também tiver algum cliente meu que tá comprando uma casa e você vende carro de alto padrão, eu te indico também, porque eu sei que o cara às vezes tá querendo comprar carro. Então é uma forma de marketing, geração de contato que vai além só da mídia, sabe? Que fica ali, fazer anúncio, tal, isso, aquilo. Aborda, faz uma lista de um monte de empresa que tem, sei lá, a gente parar pra analisar, a gente tá em Itu, perto de São Paulo, muita gente de São Paulo vai morar em Itu. Quantas empresas de alto padrão tem ali, sei lá, na Avenida Europa ali?
Meu, um monte. Meu, aborda. Entra em contato com essas pessoas. Um vendedor de uma determinada loja e tal vai querer. Meu, faz um Exato. contato ali e troca informações, né? As famosas parcerias, né? Você comentou até de outros segmentos, mas às vezes até outros corretores, né? Às vezes eu tenho um cliente que está buscando o imóvel que você tem, né? Porque ainda a gente tem muito essa questão até de captação, né? Então você também muitas vezes precisa ir atrás desses imóveis, Exato. né? Então, assim, fazer às vezes parcerias com outros corretores, né? Então acho que isso é bem válido também. Pensando nessa parte, não só fazendo no marketing, né? Mídia ali. Legal, legal. Do ponto de vista visual, né? Que é uma área também que eu gosto bastante. Eu acho que agora virou meio que um padrão, né? Também todo mundo pegando, visitando os imóveis, os vídeos ali, né? Ficou meio Os padrão. vídeos. Todo mundo entra, mostra o imóvel, aí abre aquela mãozinha, aí passa a câmera, depois vai andando rapidinho, acelera, Sim. tal, isso, aquilo. Vocês acham que existe alguma outra forma de mostrar a casa, de mostrar o local? Olha, eu assim, como cliente, né, eu acho os vídeos muito interessantes, assim, porque quando você tá buscando algo, a primeira coisa que você quer é ver o imóvel, né, você quer ver tudo que tem nele. Então, assim, antes era muito mais fotos, né, então eu acho muito importante você mostrar isso 100%. Então, essa questão dos vídeos, que até tá um pouco na moda, apesar de... tem várias pessoas fazendo, né, eu acho muito válido, né? Pensando como cliente mesmo, porque você consegue ver tudo que tem, né? Então, a pessoa às vezes é só imagem, né? Mas às vezes você pode falar fazendo, aqui a gente tem dessa forma, está localizado em tal lugar, então isso já dá um 50% ali do que você pode trazer do lead, né? De interesse, né? Porque às vezes você vê uma propaganda, eu tenho um imóvel X, só com a descrição do que tem, você vai ver, você não vai gostar, né? E eu acho que até para o corretor, é uma forma também de você evitar um trabalho em vão. Então, às vezes você vai trabalhando aquele lead, e a hora que você vai mostrar o imóvel, não era nada daquilo que ele estava pensando, né? Legal. Eu acho que o vídeo é super interessante, mesmo dentro desse padrão, porque ele tá na etapa 2 de consideração. Então, beleza, fiz a campanha, troquei network e tal. O cliente vai entrar no feed, vai ver ali, a imobiliária tem móveis bacanas, dá uma credibilizada no processo, vê que tem bastante móveis captados, tal, isso, aquilo. Eu acho que ele não tem que deixar de existir, pelo contrário, tem que até ser feito bastante. Uma coisa que eu faria só, eu tentaria fechar parceria com algumas arquitetas que fazem antes e depois. Sabe? Tipo assim, então beleza, imagina isso com uma foto que as casas geralmente estão vazias, né? Sim. Tipo assim, você vai comprar uma casa vazia, você fala, eu, por exemplo, já passei por isso, assim, de olhar pra um cômodo e falar assim, nossa, mas é tão pequeno, ou é tão muito grande, será que não vai ficar meio jogado as minhas coisas, sabe? Tipo, aí você chega lá com um arquiteto e fala assim, beleza, vamos fazer um antes e depois, tirar uma foto, sei lá, e a arquiteta projetar alguma coisa e fala, esta casa maravilhosa no condomínio tal, não sei o quê, que, privilegia uma sala que é muito ampla, mas olha que legal essa sala ambientada, tal, sabe? Sim. Aí que esse projeto fez aqui em parceria com a arquiteta tal, aí já networking e tal, acho que é uma coisa legal. Uma outra coisa também que daria para fazer nessa parte dos vídeos, também concordo, né? Tem que ter os vídeos mostrando a residência, a gente quer ver, a primeira coisa que a gente quer ver é isso, mas eu acho que tem uma coisa que eu pelo menos não vi, que o pessoal faz assim, é mostrando cada uma das dores que as pessoas têm e gravar um vídeo específico para aquela dor. Então, a pessoa precisa de um quintal grande porque tem cachorro, né? E às vezes para uma pessoa não vai fazer a menor diferença aquele quintal, mas para outra vai. Então a pessoa pode mostrar muito mais isso dentro de um vídeo e falar sobre alguma outra especificação em um outro vídeo. Então, trabalhar essas diversas dores. A um benefício que a casa tem, né? Exato. Então, esta casa, sei lá, tem garagem para 4 carros. Então, você que tem, sei lá, carro recebe muita gente, né? Tô dando exemplo aqui. Tipo, se atrelador a um benefício da casa. Exato. Animal. Pelo menos eu nunca vi. E isso pode ser pego durante a própria entrevista com algum cliente, né? Fazendo aquelas perguntas do spin selling mesmo, você já tem ali diversas dores e nós percebemos isso em qualquer segmento, né? Inclusive aqui na agência. Quando a gente vai atender algum cliente, a gente vê que, beleza, começou a atender agora, nós vemos que tem umas dores novas. Daqui a pouco aquelas dores começam a se repetir muito. Então dá para você aproveitar isso e, por exemplo, gravar um vídeo, fazer algum tipo de conteúdo para atingir essas pessoas. Muito legal. Eu acho que tem um fator que é muito importante. Quando o corretor ele sobe a foto no site, tem que, pelo amor de Deus, tomar cuidado com a foto que ele está colocando, porque às vezes dá uma sensação completamente errada do imóvel. Então eles sobem a foto
Daí pode ser problema da foto ou pode ser problema do site, mas ela fica distorcida, né? Daí isso já aconteceu comigo, uma experiência bem ruim. Na foto, dava a sensação de ser um espaço muito grande, porque você olhava, ela estava distorcida ali, retangular, e quando eu fui visitar o imóvel, não era nada daquilo. Então, acho que o fator com a qualidade das imagens influencia bastante também, além do vídeo que já traz essa sensação e noção de espaço do imóvel. Tem uma coisa que eu vi que é muito interessante também, que é, antigamente, fazer aquele navegação 3D dentro do imóvel. Antigamente era muito difícil fazer, você precisava de câmera especial, precisava de vários equipamentos, precisava de software para montar. E hoje, com o seu celular, você já consegue fazer isso. E disponibilizar uma navegação 3D no seu site, que permite que o usuário ele entre no ambiente, olhe para cima, para baixo, para dar realmente aquela sensação de noção do ambiente. Então, acho que isso é bem legal também, as imobiliárias e corretores começarem a procurar mais esse tipo de como inserir tecnologia dentro do processo de avaliação do imóvel também. Perfeito. Cara, eu confesso que se eu fosse diretor de marketing imobiliário ou dono de uma imobiliária, a primeira aquisição que eu faria seria um iPhone e um gimbal, um estabilizador. Então tem que ter. Tipo, o corretor saiu para visitar o imóvel, cara, já leva. Já leva. Tipo, você já vai conseguir ter um imóvel totalmente feito, que a coisa mais simples do mundo é você colocar um celular para gravar. Hoje a qualidade é muito boa, pelo menos para você mostrar para o cliente, porque às vezes aquele vídeo, aquela foto nem vai para o site, que agregando as suas ideias, né, de ter um 3D e tal, isso, aquilo. Mas, cara, imagina você entrar em contato e falar assim, você não tem um imóvel mais ou menos assim, assim? Imagina o corretor te mandar um vídeo. Tenho sim, um vídeo aqui, tal, ele já foi feito, né, especialmente para você. Tipo, cara, a galera ficou o dia inteiro na rua, corretor. Sabe? A primeira aquisição que eu faria, cara, pensando em tecnologia. Sim. Porque daí aumenta muito essa questão de, beleza, trouxe o lead e tal, isso, aquilo, a personalização, o cara veio... Porque assim, vamos ser bem sinceros, as imagens em site imobiliário é bem ruins, né? Muito. Bem ruins. Sim. Muito essa questão mesmo que o Renan comentou da foto, por exemplo. Você pode perder 2 tipos de lead, né? O Renan, por exemplo, ele viu a foto e achou que era um ambiente grande, é isso, né? Isso. Um ambiente muito grande. Chegou lá e não era. Então, se a pessoa olha e fala, poxa, eu não queria tão grande assim. E às vezes é pequeno o lugar e ela é exatamente o que ela queria. Só que ela vê ali e não quer. Então, beleza, passa e descarta. Ela erra 2 vezes. Ela descarta. Aí outra fala, pô, isso aqui é grande, eu quero esse ambiente aqui. E aí a pessoa vai lá visitar e o ambiente é pequeno. Então, realmente tem que cuidar dessa parte da imagem, vídeo. E acho que falando um pouco dessa questão de tecnologia, né? Facilita muito hoje em dia, né? Então, você tem muitas ferramentas que você mesmo pode fazer. Então, você tem um celular, você já consegue fazer muita coisa, né? Então, você tem aí ChatGPT, eu preciso de uma descrição melhor, você consegue fazer através dele, né? Edição do vídeo, então você tem vários editores de vídeo que você faz pelo celular, faz vídeos muito bons, né? Então, acho que hoje também a gente tem acesso a muitas ferramentas boas. Então, acho que o corretor ele tem que estar atento a isso, às tecnologias, às novidades, né? Então, eu tenho um WhatsApp, coloca um chatbot lá, já com as perguntas, tipo, que eu vou filtrar o meu cliente. Então, às vezes ele vai responder 5, 6 perguntas, olha, você não é o cliente ideal, vou te indicar para outro corretor, para outra imobiliária. Eu acho que isso ajuda muito, assim, no processo. Ou até mesmo apresentar outro imóvel para aquela pessoa. Exato, né? E uma coisa que além do gimbal e além do iPhone, eu compraria também um microfone de lapela. Porque áudio é tudo, né? Às vezes tá ali e tá num lugar barulhento e não sei o que, você não consegue mostrar aquilo que você quer e às vezes você precisa falar. E aí uma outra dica que eu dou, se eu tivesse em relação a vídeo, eu faria um vídeo falando 5 motivos porque eu compraria esse imóvel. Tipo, pra você já dar autoridade sobre o corretor. Falar, este imóvel está com um valor de metro quadrado que, ele projetando em 10 anos, ele vai crescer de acordo, mesmo no pior cenário econômico, ele vai valorizar tanto. Qual o investimento que te daria isso? Aí, sei lá, ponto 2, ele foi projetado pela arquiteta X, que pensou nisso e pensou naquilo, os móveis são desse modelo, tá beleza. Tipo, sabe, eu colocaria assim, eu, corretor, ou eu, imobiliária, compraria esse imóvel por esses motivos. Tipo, eu não tô te empurrando uma coisa que eu não compraria. E aí você, além de dar autoridade, você também gera essa conexão e você gera também esse diferencial em relação aos outros. E aí o que acontece? Tipo,
Isso tudo pode ser um móvel isca. Você pode fazer isso, você não precisa fazer isso para todos os imóveis, você pode fazer isso para um móvel isca. Então você pode ir lá e falar assim, beleza, o imóvel que eu tenho melhor na carteira é esse e tal, que mais chama atenção. Mas às vezes o Renan quer um imóvel diferente, mas ele viu esse vídeo e fala, meu, fantástico, eu vou ver se ele tem outras coisas para mim em tal sentido. Né? Então até pegando esse conceito aí da vaca roxa, desse livro muito bom do Seth Godin lá, que ele fala que você tem que ser diferente. Então, meu, como é que eu seria diferente? Eu seria, né, tipo, criando um vídeo, porque eu compraria esse imóvel aqui dessa forma, cara. Sim. E de campanha, Brunão? Tem alguma questão específica que a gente poderia fazer de campanha? Olha, eu acho que, primeiramente, falando das partes mais gratuitas, digamos assim, né? O Google Meu Negócio seria um grande diferencial que hoje eu vejo que o pessoal não liga muito, às vezes até alguns, isso falando de negócio em geral, o pessoal não preenche corretamente o formulário, não responde avaliações, então acho que a primeira parte seria a gente verificar essas partes mais gratuitas, como o site também Podemos falar um pouquinho só mais de Google Meu Negócio, cara? Que eu acho que todo mundo negligencia. Eu acho uma baita ferramenta. Então, Sim. por exemplo, eu tenho que levar meu carro pra arrumar e eu não conheço nenhuma mecânica, cara. Aí eu procurei no Google, cara. Mecânicas em Itu. Aí, tipo, meu, é muito jogado, cara, sabe? É muito ruim. Tipo, é muito Que ruim, foto, assim, sabe? Então imagine, por exemplo, para imobiliárias. Tipo, eu sei porque assim, tem uma tia minha que veio de Curitiba morar aqui na nossa cidade. E ela precisava de uma imobiliária. Eu passei o contato dela, ela pegou e me perguntou. E eu passei o contato dela para 2 imobiliárias que eu conhecia, tal, isso, aquilo. E ela começou a procurar por conta própria. Ela jogou exatamente no Google ali, viu o Google Meu Negócio, não se interessou por nenhuma. E aí o que ela fez? Ela entrou no condomínio que ela queria e começou a tirar foto das placas e comprou diretamente com o cara que tinha uma placa. Ela pagou à vista, uma casa de alto padrão. E, meu, porque ela foi negligenciada nesse primeiro contato ali do Google Meu Negócio, entendeu? Eu acho que Google Meu Negócio é muito interessante para imobiliária, cara. Colocar ali fotos, procurar, pedir para os clientes colocarem depoimento. Imagina você entra lá e tem um monte de depoimento de cliente. Meu, comprei a casa, os corretores são muito bons. Meu, fui bem atendido. E é tão simples a conseguir bastante avaliações, porque a pessoa vai fazer uma visita. Se ela já é bem atendida, simplesmente por isso você pode colocar uma avaliação lá e você consegue se posicionar melhor por conta disso. Então, eu acho que tem alguns pontos que não é difícil mexer com o Google Meu Negócio, é realmente um formulário que você preenche, não tem nenhuma dificuldade ali. Eu acho que uma pequena sacada aí que o pessoal poderia colocar é algumas palavras-chave antes ou depois do título principal da sua imobiliária. Então, a imobiliária Gênia. A gente vai colocar ali, imobiliária Gênia especializada em casas de luxo, por exemplo. Então, esse seria um ponto. Ou então, o imóvel na planta ainda. E uma outra questão que o Renan tinha comentado, né, daquelas imagens 360 que o pessoal pode ir visualizando, o Google também tem uma parte somente disso, que dá também para a pessoa colocar, a imobiliária colocar ali alguns dos imóveis com essa tecnologia. E a pessoa pode visitar e isso também faz com que o Google ranqueie mais o seu negócio. E o principal disso, falando em localização, é que se a pessoa pesquisar numa localização próxima da sua imobiliária, é muito provável que a sua imobiliária ela já vai estar melhor posicionada ali na parte das buscas. Então isso também é interessante. E outras questões descrição, sempre colocar ali, hoje com o ChatGPT, como a Ana comentou também, já não é mais desculpa para fazer uma descrição com erros ou qualquer coisa nesse sentido, e as palavras-chave também dentro dessa descrição. Sem contar que ele também possui algumas partes de postagem, poucas pessoas sabem disso, mas dá para você colocar postagens ali dentro, e essas postagens você pode utilizar também para colocar os imóveis que estão à venda ou os imóveis isca, como você tinha comentado também, Rafa. Bem legal. E tem que pedir pro cliente, cara, comentar. Porque a gente, em casa, nós fizemos aplicação de papel de parede. E aí isso faz uns 2 anos e meio. E o cara que foi aplicar, cara, ele pedia pra gente fazer as avaliações, assim. Você pode me avaliar no Google Meu Negócio? Você pode me avaliar no Google Meu Negócio? Se você gostou, se você não gostou, fique à vontade e tal. E ele ficava pedindo pra Carol, você pode avaliar e tal. Cara, esse cara, hoje você coloca ele no Google, ele é um dos primeiros, cara. Porque ele tem tanta avaliação. Né? E às vezes você tá ali atendendo cliente. Meu, imagina se você consegue 100, 200, 300 mil avaliações, cara. Essa é a base do Google para te ranquear. É o que o pessoal gosta. E também, essa é uma outra questão, né? Peça avaliações, mas responda todas as pessoas. Mesmo que sejam avaliações negativas, não deixe lá jogado, porque isso também...
eu não sei vocês, mas sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu sempre vou dar uma olhada na pior avaliação para ver Também, Sim. sempre. o que aconteceu. De lei, né? Então, assim, se você vê ali uma avaliação ruim que não tem resposta, somente as avaliações boas que tem resposta, é meio estranho. Então, o legal mesmo é você tentar conversar com aquele cliente, né? E não tem problema na avaliação negativa, né? Uma vez Não eu vi tem. uma pesquisa que mostrava que era melhor um produto ter avaliação negativa do que não ter avaliação. Exato. As Ou pessoas às vezes tomavam até mais mesmo, decisão por ele. às vezes tem lá todos, por exemplo, tem 5 avaliações e todas 5 estrelas com uns comentários meio duvidosos, né? Então é melhor você ter ali uns... Gostei. É, Muito bom. o Você acaba ideal fazendo é- um viés, né? É. Você quer muito comprar aquele produto, tem uma avaliação negativa, você fala assim, mas esse cara aqui que avaliou provavelmente é bem chato também, né? Só porque você quer confirmar que aquele produto é bom, né? Mas você tem uma avaliação ali. Sim, Muito aquelas 4,9 ali também ajuda a gente a... A não achar que é tudo fake. Eu acho É, que, pro pessoal entender melhor, assim, antigamente o seu site era o seu cartão de visita digital. Hoje, o Google Meu Negócio que é o cartão, o primeiro cartão de visita ali. Porque ele não conhece, a gente tem que supor que ele não conhece a sua imobiliária e ele está procurando imobiliária. Então, é naquele momento ali que vai definir. Não é necessariamente o primeiro site, mas se ele tiver um card do Google Meu Negócio bem trabalhado, com os títulos que o Bruno falou, com foto, com as postagens, com as avaliações, E é o único lugar que a pessoa vê antes do site. vê né? antes do site. É verdade. Isso é muito louco, ver antes do site. Bom, muito legal. Eu acho que nessa questão de Google, tem as mídias pagas, né, cara? Eu acho que uma das formas que você sempre fala que é interessante pensar é que você analisar a quantidade de procura pela palavra-chave que é o nome da empresa. Se ela aumenta ao longo do tempo, significa que sua marca está sendo cada vez mais reconhecida. Isso é uma baita dica, inclusive. Né? Avaliar se a tua marca está sendo ali mais procurada, significa que você está fazendo um bom trabalho de marketing, atendimento, isso, aquilo, né? E, obviamente, fazer as análises de Google, mas aí tomar muito cuidado com o pouso dessa campanha. Que o trabalho de Google não tem muito segredo numa imobiliária, né? Escolha das palavras-chave, organização dos melhores segmentos que você vai atender. E se tiver com pouca verba, privilegia alguns segmentos em relação ao outro, que não adianta você ter pouca verba em tudo, do que não ficar limitado pelo orçamento nos segmentos que você melhor atende, que melhor produtos você tem, ou que você tem uma oportunidade, uma oferta. Mas aí tem que ficar muito ligado com o pouso. Eu sei que site para imobiliário é um negócio muito complicado, porque existe os softwares pronto ali sim. e tal. Cara, mas se preocupando com as imagens, vai sair com a descrição do ChatGPT, já vai sair na frente de um monte de outros concorrentes, né? Já tem essa elevação e tal. E aí, em campanhas de Instagram, assim, uma coisa que eu acho que a gente poderia dar de dica é usar o Instagram também para promover os vídeos não só para lead, ou as imagens não só para lead, mas para aumentar o alcance da imobiliária, né? Tipo, Sim. esses vídeos de dica, os vídeos realmente de review da casa e tal. Porque às vezes a gente só fica pensando em lead, e a gente esquece de cuidar da marca da imobiliária, que Sim. muitas vezes ela vai ser indicada na conversa que a gente já falou de, né, ali com os amigos, tal, isso, aquilo. Mas investe também em divulgar a sua imagem, divulgar, que você tem conhecimento sobre imóvel, divulgar que você tem serviço agregado, que não é só venda e tal. E aí a imobiliária fica ali só batendo em imóvel, não constrói no longo prazo uma marca. Até porque tem muitas imobiliárias, né? Até quando você fala em questão de busca, né? A gente coloca lá no Google, geralmente, né? Casas para alugar e tudo. Então, assim, você vê, sei lá, as 5 primeiras. E tem muitas imobiliárias. Tem uma imobiliária mesmo que eu não conhecia, né? Então, com uma pessoa que virou corretora, entrou e eu não fazia ideia que existia. E ela fica bem próxima à minha casa, inclusive. Então, acho que isso é muito importante, porque realmente eles vão nesses sites prontos, que só está focado em divulgar os imóveis, mas ninguém conhece a sua imobiliária, não sabe como que é o seu trabalho. Então, eu acho que realmente isso é muito importante. E outro ponto também, até quando a gente falou de Google, que eu lembrei a questão desses, vamos dizer assim, marketplaces aí de casas. Então, que você tem que estar também nesses locais. Até porque quando Viva Real, porque até quando você faz as buscas, é um dos primeiros sites, né, que vão aparecer ali para você. Então, acho que é um outro lugar também. Uma coisa que eu acho que é interessante usar os marketplaces, é interessante usar o próprio Google, mas uma das coisas que eu faria também, não sei se o Bruno não concorda, que é o cara mais especialista aqui na mesa, mas eu apostaria muito em remarketing.
Por quê? Porque remarketing é Eu ia barato. comentar aí sobre isso. Cara, o cara veio lá do Viva Real, custou uma grana. Uhum. Aí entrou no site. Aí ouviu do Google, custou uma grana, porque a gente sabe que imobiliário é uma palavra-chave meio cara, né? O universo imobiliário. Aí você foi lá, o cara parou no seu site, ele não encontrou o que ele queria, ou as fotos às vezes nem tá tão boas, as fotos estão boas, mas o site não é tão bom e não dá pra mexer às vezes. Não, mas daí o cara entrou no Instagram, ele vai ver sua marca em todos os lugares, com vídeos bonitos, Uhum. dando dicas, tudo que a gente já falou. E aí você paga mais barato e você fica presente na mente daquela Sim. pessoa, né? Tipo, ele, ó, beleza. O Tipo, remarketing é matador, né? É. mas é um remarketing bem feito, né? Não aquele Sim. remarketing chato, né? O cara? remarketing ele precisa ser pensado, porque se eu estou visitando um tipo de casa, eu não quero ficar recebendo propaganda de outro. Daí você acaba também queimando dinheiro. Por isso que o remarketing ele tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser segmentado, tem que ser feito todos os requisitos ali para atingir o remarketing, precisa ser feito. Em relação ao site, eu tenho chamar um ponto de atenção aí. Muitas vezes a imobiliária, ela, na hora de escolher um sistema ali de site, de cadastro de imóveis, ela se preocupa muito com as ferramentas que vão ser utilizadas pelo corretor e acaba se desprendendo da parte visual do site, que é onde o seu cliente vai entrar, vai acessar e a experiência dele ali acaba sendo ruim. Tem muitas imobiliárias que utilizam aqueles sistemas, daí você percebe que é tudo igualzinho, é tudo o mesmo esqueminha. Você procura casa para alugar, não aparece nada, daí você procura de novo, começa a aparecer. E talvez aquela parte ali administrativa do site seja boa para o corretor, seja fácil, seja legal de administrar, só que perde muito do outro lado. Então, sempre tem que pôr na balança ali o que eu estou entregando de ferramenta para os meus corretores, se elas necessitam estar vinculadas com o sistema de site, e a qualidade do site front-end ali que está sendo mostrado para o meu cliente. Perfeito. Então, eu acho que isso é muito importante. E pensar muito no cenário mobile, né? A gente tem que entender que realmente a busca por imóveis... Deve ser 99,5% deve ser mobile, né? Hoje em dia, com certeza. Então, assim, e a tendência é crescer cada vez mais. E mobile é pelo celular, né? Vai que alguém não sabe. A gente fica tão acostumado, é verdade, né? As Não, pessoas mas não sabem que mobile é o celular. mobile, celular, smartphone. Hoje em dia... Várias palavras-chave aí pra contextualizar, né? Então, é importantíssimo que o seu site também esteja preparado para essa, inclusive a parte administrativa, porque um corretor, ele está na rua. Então, se ele precisa atualizar um imóvel, se ele precisa tirar um imóvel, colocar outro, e às vezes eu vejo muitas ferramentas que elas não estão preparadas para isso. Elas são ótimas, elas te fornecem um monte de benefício. Você pode cadastrar imóveis ilimitados, você vai ter acesso a uma rede de imóveis de todos os corretores da sua região, só que o site é ruim. Só que na hora de cadastrar a foto, ela distorce as fotos. Eu até tiro a foto certinho, mas ela distorce. Então, não adianta ter um benefício muito grande e perder do outro lado. Por isso que precisa equilibrar essa balança. E eu vejo que muitas imobiliárias cometem esse erro. Peca muito na qualidade do site. E o Rafa e o Renan comentou sobre a questão do remarketing, poucas pessoas sabem, né? Quando a gente faz o remarketing, tem como nós separarmos por categoria. Então, se a imobiliária é uma imobiliária grande, que tem diversos tipos de categoria, nós podemos, dentro do remarketing, tanto no Facebook ou no Google, nós podemos separar isso por categorias. Então, se você não sabe o que é remarketing, né? Aqueles anúncios que aparecem quando você entra no Mercado Livre, por exemplo, e aquele anúncio específico fica te seguindo o tempo todo. Então, o que dá para a gente fazer na imobiliária é muito isso. Então, se a pessoa entrou numa categoria de luxo, colocarmos as casas específicas de luxo e também aquelas dicas que a gente já tinha comentado antes também, né? De vídeos diferenciais falando, por exemplo, sobre por que a imobiliária compraria aquela casa, específico daquela categoria, e as dores específicas que os clientes já apresentaram sobre aquelas casas, aquelas regiões que a gente está vendendo. Então, isso é muito importante para o pessoal ter ciência que é possível fazer isso, que hoje a gente vê muito remarketing simplesmente jogado ali, né? Então a pessoa acessou o site, joga o remarketing porque é bonitinho, tem que fazer. Não, mas se você fizer com uma segmentação certa, você vai gastar menos. Imagine, por exemplo, o pessoal que buscou sobre casas em Itu, por exemplo. Aí você já entra no remarketing. Você está querendo comprar uma casa em Itu? Né? Você está querendo alugar uma casa em Itu? Você tá e isso parece extremamente complexo. Que legal, tem alguém que entendeu o que eu quero. E isso parece extremamente complexo, mas
não é super simples de fazer. E é aquele negócio, né? Talvez ele não entre de primeira, mas se aparece de novo. Daí você já fica com aquela pulguinha atrás da orelha, Água né? mole e pedra dura. Será que essa oferta era boa mesmo, né? E eu acho que o mais importante, né? O remarketing, ele força você a ficar presente na memória ali do seu lead. E não só vídeo, né? A gente tem que pensar muito que anúncios não é só vídeo. Inclusive, a gente tem diversas campanhas que o melhor criativo que mais performa não é vídeo. Então, um carrossel, uma imagem. Então, você tá procurando... Você entra no site e procura comprar imóveis em Itu. E aí, tipo, beleza. Aí a pessoa entrou ali e viu uma imagem, né? Legal. Aí depois, na sequência, um carrossel. Imóveis em Itu precisam ter... Os melhores têm tal, sabe? Tipo, antes de comprar um imóvel em Itu, pense nisso. Tal. Meu, a pessoa fala, caramba, é um remarketing muito mais inteligente do que o habitual, né? E falando um pouco de estatística, assim, que a gente tem hoje, por exemplo, na parte de buscar um novo público, na maioria das vezes a imagem é o melhor. Então a gente, igual a Rafa falou, você está buscando móveis em Itu? A pessoa vai ver ali, sim, e vai lá e clica no anúncio. Quando você já coloca o vídeo no remarketing, às vezes a conversão aumenta. Legal, puta ideia, bate sacada, hein? Então, assim, isso, obviamente, que são testes, às vezes na empresa vai ser ao contrário quando você for fazer isso, porém é o que eu mais vejo hoje nas campanhas. Então, primeiro, você atinge a pessoa a primeira vez com o vídeo. Na hora que você vai fazer o remarketing, a perseguição ali da pessoa, seja no YouTube ou até mesmo no Instagram, a gente vê que o vídeo ele tem uma melhor então, conversão. na verdade, o primeiro impacto que você faz é melhor com imagens. Isso. Aí depois o remarketing com vídeo. Exato. Geralmente é o que mais converte. Isso, sim. Legal, bem legal. Bem bacana. E Pinterest? Você acha que rola? Porque assim, eu acho que se uma pessoa tá ali no Pinterest, tá procurando imagens específicas e tal, porque a gente tem tido algumas conversões bacanas, né, usando Pinterest, né? É uma ferramenta que quase ninguém usa. E eu acho que para esse segmento poderia ser testado os anúncios, né? Sim, com certeza. E assim, como é um local que quase ninguém utiliza, então provavelmente você vai pagar um custo muito mais barato para alcançar uma quantidade de pessoas muito maior. E como hoje no Pinterest a gente não tem, por exemplo, uma localização muito assertiva como é o Facebook e o Google, no caso de imobiliárias é muito legal utilizar, porque na maioria das vezes você vai utilizar um raio, principalmente aqui, né, na cidade onde a gente está, que é Itu. O pessoal de São Paulo e de outras regiões também vem para cá. Então, nessa questão de imobiliário, eu acho muito interessante, sim. E o custo provavelmente vai ser bem menor ali pela quantidade de conversões. E aí dá pra gente utilizar o remarketing em outras plataformas também. E dá pra usar remarketing no Pinterest, não? Dá, também. Que todas é uma baita as ferramenta ferramentas também, né? Se você parar pra analisar, tipo, eu entrei no site, aí eu entrei no Pinterest, aí o remarketing também no Pinterest, porque você tem menos concorrência, então quando aparece um anúncio ali, você se destaca, né? É ainda mais barato, né? Fica ainda mais barato. E o Pinterest é igualzinho em relação à criação da campanha, como que você vai criar uma campanha lá dentro, é exatamente a mesma lógica que você segue em diversas plataformas. E se tivesse dinheiro infinito, você faria remarketing no TikTok ou não? Se tivesse dinheiro infinito, sim. Se não tiver dinheiro Com infinito. certeza. Se não tiver dinheiro infinito, é mais difícil. Então, assim, eu acho que teria que, primeiro, seguir todas as possibilidades que você tem com, primeiro, o Google. Então, se a pessoa está buscando ali casa para alugar, imóvel. Tem um dinheiro. Esse dinheiro é onde? Google? Google. 2 dinheiros. Aí, Instagram. Tá. 3 como remarketing dinheiros, ou fonte de tráfego, Instagram? Fonte de tráfego. Beleza. 3 dinheiros. Um dinheiro, dependendo de quanto for esse um dinheiro, a pessoa poderia colocar no Google e remarketing na maioria das plataformas que ela conseguir. Perfeito. Tá? Aí 2, como fonte de tráfego, Instagram e Facebook. Aí 3 já poderia ser o Pinterest. E aí, a partir daí tem outras diversas. Tem até o Taboola, o Outbrain também, que daí já sairia um pouco dessa questão que a gente já está mais acostumado e entraria um pouco mais nessa parte de anúncios nativos, que chamam, né? Que seriam mais imagens. Ele já sairia um pouco aí do que a gente está acostumado. E rede de display, Bruno? Como remarketing, você acha que rola para imobiliário? Principalmente. Isso também entra no dinheiro. Se a pessoa puder investir... Tem gerado bastante lead para os nossos clientes, né? Sim. Rede de display é muito bom. Ela é muito difícil da gente utilizar como fonte de tráfego, porque acaba que, como o Google, para quem não sabe, né, o display do Google, ele pega sites parceiros
que coloca ali um banner. Cada vez que a pessoa clica nesse anúncio, esse site parceiro ele ganha uma comissão do próprio Google. Então acaba que o que acontece? Muitos desses sites, eles colocam às vezes pop-ups na frente da pessoa, a pessoa clica sem querer e nem viu, e aí você acaba atraindo um tráfego não tão qualificado. Então esse que é o grande problema. Agora, quando a gente já começa a unir com o remarketing, aí ele fica bem poderoso, principalmente para essa parte de reconhecimento da marca, ou até mesmo nas segmentações, quando a gente coloca ali categorias, casa de luxo, Legal. entre outras categorias. Uma estratégia que eu não acho tão legal, e eu vejo algumas imobiliárias fazerem, é blog, cara. Conteúdo de texto, assim. Eu acho que é legal para ranqueamento, para médio e longo prazo. Então você tem um blog que você escreve, né? E aí você tem ali as palavras vão sendo ranqueadas. Mas para estratégia de médio e curto prazo, eu não acho uma estratégia muito boa. Então, se tiver que delegar, por exemplo, eu tenho gente o suficiente para escrever no blog, ok, eu acho uma estratégia boa. Mas eu não acho que aí já partiria para 5 dinheiros, 6 dinheiros, aí sim. aí valia a pena. Aí valeria a pena, porque senão, porque é muito tempo, né? Você tem que aguardar muito tempo. Então, se alguma imobiliária tem a ideia de fazer isso, faça, mas com as dúvidas que o cliente já tem. Então, para você ter ali um repositório de tirar as dúvidas dessas pessoas e tentar ali, talvez, colocar algo segmentado para sua região, colocar palavras-chave em relação a isso. Mas, de fato, é um trabalho muito grande que você não vai ver um resultado a curto, médio prazo, não. Bacana. Bom, então, para a gente encerrar, né, eu acho que a gente poderia refrisar o seguinte, que mais do que investir em tráfego, que é o que todo mundo fala hoje, né? É a grande bala de prata, né? O tráfego que não o novo pretinho básico, né? Toda hora tem um pretinho básico, é alguma coisa, né? Agora é o tráfego. Acho que antes de pensar no tráfego, tem que pensar na jornada como um todo. Às vezes é mais fácil perder um período, um tempo, organizando primeiro a parte de vendas, que é por onde a gente começou, a jornada do cliente, né? Para fazer com que esse cliente tenha uma experiência muito boa, tal, né? Experiência é uma palavra batida, mas uma experiência de fato ali que você se colocando no lugar do cliente, você compararia da sua própria imobiliária. Depois, pensando nas estratégias de marketing, porque a gente tem que pensar como jornada do cliente e não mais simplesmente como um local onde a gente quer trazer o cliente a qualquer custo e depois fica lá caindo um monte de lead na equipe de vendas e ninguém consegue converter e depois fala que a campanha de tráfego aqui tá ruim, mas, não tem criativos interessantes, não tem uma jornada, ninguém indica, né? Sim. Então, acho que antes de pensar nisso, tem que pensar na jornada como um todo e usando, que é o ponto final, que é usando um CRM bom, alguma coisa que você consiga organizar, que você tenha as informações, porque pouca gente usa CRM no Brasil, coloca ali as informações para depois você conseguir filtrar, tirar dados rápidos, conseguir entender como é que tá a lógica, né, de toda aquela campanha. É difícil, é chato, é complicado usar CRM, mas tudo aquilo que dá resultado na vida é assim. Né? Não tem jeito. Não dá pra emagrecer se fazer dieta sem ir pra academia, não é mesmo? Ou seja, dá trabalho. Qualquer coisa que dá resultado, dá trabalho, não tem jeito. Sim, tem que ter um mínimo de organização, principalmente nessa parte do CRM, que poucas imobiliárias têm, né? A gente vê isso, na verdade, em diversos departamentos, não só imobiliária, né? É muito difícil ir ali colocando e alimentando esses dados, porque depois você vai usar isso no futuro para conseguir não só vender mais para aqueles clientes que estão lá, mas também entender qual que vai ser a jornada dos clientes que ainda vão entrar. Legal. Vocês têm mais algum ponto que vocês queiram colocar? Eu acho que não, acho que só complementando essa questão, né, do CRM, que realmente, né, que imagina a quantidade de leads que você perde por você não ter organizado, né. Então, uma venda, às vezes, que não concretizou naquele momento, só que você já perdeu na conversa que tá lá embaixo. O CRM da galera hoje é o WhatsApp Business. É o WhatsApp, né? WhatsApp Business, é impossível, né. Então, acho que essa lá ainda quando bota tag, hein? Quando bota tem. É muito difícil. É isso. Bom, obrigado vocês por terem contribuído com esse tempo. Eu que agradeço. Com o empréstimo da intelectualidade de vocês, com anos de experiência sendo colocado à disposição de quem assistir esse podcast. Obrigado a você também que ficou com a gente até aqui. E se precisar de qualquer coisa, qualquer situação voltado para você aumentar as suas vendas, fortalecer a tua marca, né? Seja na jornada, seja no entendimento de como usar as melhores estratégias, só falar aqui com a gente. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato, deixa seu comentário, chama a gente no inbox, manda um sinal de fumaça, a gente vai falar aí com você. Beleza? Muito obrigado.